a Revolução Francesa é cheia de contradições. O Luiz de Bonaldi falava, né? Eles falaram em liberdade e encheram a França de prisões. Eles falaram em igualdade e começaram a criar um monte de títulos compráveis. Eles falaram em fraternidade, mas nos dividiram, né? Então eu acredito que nessa lógica você pode ter o advento do multiculturalismo a partir de um nacionalismo que destrói a cultura local, destrói uma França profunda, que é substituída por uma França de convenção, e abre alas para esse relativismo cultural, né? Então, eu sei, de alguma forma, disso, né? de alguma forma tem uma causalidade, um nexo causal. Forma, né? Mesmo que seja um pós-nacionalismo... Eu sei, um efeito retardado. É um bomba de efeito retardado. Que justamente por isso agora ele existe, né? Eu falei do multiculturalismo agora, porque se a gente for analisar, tem Portugal, Espanha, a própria França, estão aí cada vez mais reduzindo o número de nascimentos, né? A taxa de fecundidade está caindo. Vai entrar em colapso. Né? Então, e aí para isso eles precisam de imigrantes. E os imigrantes estão cada vez mais na Europa. Coisa de que quase 30% da França será muçulmana em breve. Mas 30% é muita coisa. E a França não é um país pequeno, né? E Portugal, por exemplo, já está, enfim, com o nível de fecundidade da França é maior, mas acho que Portugal é talvez menos de 1. Imagina que você tem uma plantação de alface, tá? Aí você percebe que você está ficando sem alface. O que você faz? Você planta mais alfaces ou você substitui a alface por ervas daninhas? Óbvio, né? Não adianta querer compensar a falta de fertilidade com invasão muçulmana. E, bom, para finalizar esse assunto, a gente falou muito sobre então a Revolução Francesa, deu início a essa questão de direita e esquerda, né? E direita e esquerda hoje tem essa briga na política e também nas guerras, né? Se a gente fosse analisar, a França deu início a várias revoluções. Isso a gente pode também falar que tem muita coisa aí acontecendo no campo das mortes, das guerras ao longo da história, também vinculada à Revolução Francesa fora da França, né? Além das mortes que aconteceram na França, tem as mortes que aconteceram também nessas revoluções ao redor do mundo. A consequência imediata foi o Napoleão, né? Napoleão é a revolução, conforme o Cogos falou. E o que aconteceu depois? Ele deu um golpe, né? O 18 de Brumário, assumiu o controle da França, primeiro na fase do consulado, depois na fase do império. Império ridículo, né? Claro. E aí ele, então, partiu para a conquista. Invadiu tudo a Europa, queria dominar tudo. Acabou com o Império Sacro Romano Germânico, acabou com a independência da Veneza, acabou com a República de Ragusa, que é onde hoje é o litoral da Croácia, fez um regime de destruição lá na Europa inteira, fora as mortes, né? Então, um efeito catastrófico da Revolução Francesa foram as malditas guerras napoleônicas. Cogos? Foi terrível, porque o Napoleão representou a crise total das monarquias na Europa. Então, o golpe fatal, o golpe final contra as monarquias cristãs europeias foi a Primeira Guerra Mundial. A destruição do Império Austro-Húngaro, dos Habsburgo. Mas essa instabilidade no ambiente geopolítico europeu começa com Napoleão Bonaparte. A partir do Napoleão Bonaparte, a Europa nunca mais vai ser estável. Vai ter uma série de guerras, de unificação da Alemanha, de unificação da Itália, de guerra franco-prussiana, de todo tipo de conflito que você imaginar, que vai resultar no enfraquecimento das monarquias europeias, na formação de contradições que desencadeiam a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso começa com Napoleão. As revoluções liberais, né, que nós citamos também. Exatamente. O enfraquecimento do mundo ibérico. A gente pode falar... Então, o enfraquecimento do mundo ibérico também vai afetar o Brasil diretamente. Vai, independência, né? E a América Latina vai ficar destruída, né? Fragmentada em republiquetas. Quer dizer que se não fosse o Napoleão, não teria as cortes liberais em Portugal. Não teria. Que destruíram Portugal. Destruíram Portugal e, por tabela, gerou a independência do Brasil. E não teria tido a independência da América Latina, né? Nós seríamos um império luso-brasileiro. E mais também, teria consequência nos Estados Unidos, porque o Napoleão que vendeu a Louisiana, né, para os Estados Unidos. Se não tivesse Napoleão, não tinha vendido a Louisiana, não tinha os Estados Unidos como tal, melhor, né?
Teria uma outra estrutura de poder e política muito melhor para o mundo. Não teria acontecido a Guerra da Secessão, com o Norte esmagando o Sul. Nem o roubo do México, na Guerra Americano-Mexicana, que todo mundo esquece. Aqueles que adoram os Estados Unidos esquecem da Guerra Americano-Mexicana. O Texas está aí para dizer isso. Então, os Estados Unidos roubou 50% do território do México. Sim. Fora massacres e perseguições e tal, né? Tudo é esquecido. Os Estados Unidos ele vai aumentando o território dele até chegar realmente onde não tem mais nada, né? Ele chega lá no extremo, se eu não me engano, são quatro estados ali, na parte de baixo ali, da parte do Texas até a parte da Califórnia. Que ali ele pegou na guerra da americano-mexicana. Guerra dos Estados Unidos contra o México. Arizona, Novo México. Arizona, Novo México, Califórnia, Oregon e até a divisa com o Canadá. Tudo ali era do México. Aí quando acabou o mar, eles inventaram os porta-aviões e agora pega o mundo inteiro. Pegaram depois o Havaí, né? O Havaí era independente. Sim. Aliás, o primeiro rei que o Dom Pedro I recebeu foi o rei do Havaí, sabia? Na época o Havaí era independente. Caramba. E deu de presente uma coroa havaiana muito bonita, que foi perdida no incêndio lá no Rio de Janeiro, no incêndio do museu. Nossa. Ah, meu Deus do céu. É impressionante. Esse é um caso curioso. O primeiro rei que Dom Pedro I recebeu foi o rei da Havaí. Aí depois os Estados Unidos invadiu o Havaí e tal. E vai dominando. Obrigou o Japão a fazer comércio com ele na base da ameaça, né? Foi na base da ameaça mesmo. Encostaram um navio lá e falaram assim: se não abrir o comércio para nosso interesse, nós vamos bombardear aqui, tá bom. Aí vai. Foi o Perry, Comodoro Perry? O Perry. Até hoje eles fazem isso. Assim. Não mudou nada. Então, e quem tem culpa nisso é o Napoleão, porque vendeu a Louisiana. Só que hoje, em vez de encostar os navios, eles te tiram do Swift, né? Agora ficou mais fácil. Aí ficou mais não fácil. precisa um porta-aviões ou navio. 2, 3 botão, acabou. Né? Tira você do comércio internacional, acaba com tudo. Acaba com tudo. Tem como a gente falar do impacto, do prejuízo, melhor falando, né, religioso da Revolução Francesa também? Claro, esse talvez. Se a gente for analisar o que era a França, como o Cogos falou, primogênita da igreja. Um estado que até então abrigava reis católicos, intelectuais inúmeros católicos, tanto na área do direito, na área da política, na área da filosofia, os próprios nomes que são dados, né, dentro do catolicismo tem muito a ver com a França, né? Você pega, por exemplo, Alberto Magno, pega o próprio Santo Tomás, enfim. Tudo isso mostrava que era um país, né, uma nação que tinha toda essa referência. Se hoje a França foi destruída, a gente também tem que falar sobre a forma como a fé também se abalou, né, ao longo do tempo, principalmente a partir da Revolução Francesa. Exatamente. Os revolucionários obrigaram, ou pelo menos tentaram obrigar o clero francês a jurar a Constituição Civil do clero, né? Que na prática ia criar uma nova religião, porque eles não iam obedecer mais o Papa, né? E aí quase metade do clero, infelizmente, acabou aderindo à Constituição Civil do clero. E pouco mais da metade, acho que a conta era 48 a 52 ou 49 a 51. Só que ter precisão nisso também é meio estranho. Bom, mas o fato é que quase metade acabou sendo o chamado clero jurão. E o clero que não jurou a Constituição Civil do clero era o clero refratário. E a população também se dividiu. Então quem fosse na missa do clero refratário, que era o clero que não jurou a Constituição Civil do clero, corria o risco de morrer. Então a Revolução Francesa não foi só uma perseguição contra os nobres, como as pessoas comentam, foi uma perseguição religiosa também. Matou muitos padres, perseguiu a igreja. A Revolução roubou todos os bens da igreja e emitiu certificados, títulos com base nelas, chamado assignats, né? Faliu, né? A França estava falindo, então precisamos de dinheiro. Roubaram os bens da igreja e emitiram um título chamado assignats, que tinha lastro nos bens. Depois eles desvalorizaram os títulos, obviamente, aí o laço acabou não correspondendo, né? Óbvio. Então foi um ataque à religião, um ataque ao clero, um ataque à autoridade do Papa, massacres e tal. Esse foi
a Revolução Francesa. E depois disso também, a igreja nunca teve o protagonismo na França da mesma forma. Não, o século XIX acabou sendo, infelizmente, o liberalismo acabou avançando no seio da igreja. Né? Isso é uma coisa pouco comentada, né? Mas infelizmente aconteceu isso. Ideias liberais, republicanas, de separar o Estado da igreja, ter uma visão mais modernosa de mundo, entre aspas, acabou entrando na igreja e isso não saiu mais. Acabou piorando, né? Porque esse liberalismo acabou tendo uma versão mais radical, chamado de modernismo. É claro, o modernismo não é só liberalismo, mas foi influenciado por ele. Então, tudo isso acabou influenciando na igreja, gerou o modernismo no começo do século XX, condenado por São Pio X, e tal. Agora, no século XIX, teve, né, uma reação do Papa Pio IX, né, fazendo um concílio Vaticano I. O concílio Vaticano I é 1870, né? Eu acho que é um pouco antes, né? Ou 1870? 1870. Isso aí, por aí. Que é na mesma altura da unificação italiana, que terminou em 1870, que aí o concílio ficou suspenso, né? Porque teve a guerra, né? A unificação italiana e alemã é uma consequência da Revolução do Napoleão, principalmente, porque com o fim do Império Sacro Romano Germânico deu muito poder para a Prússia. E aí lá na Prússia surgiu no século XIX uma figura detestável que foi o Bismarck, né, que tinha ódio da Igreja Católica. Ele que criou, acho, o conceito da guerra cultural, né? Guerra cultural contra a Igreja, né? Ele que cunhou o termo. E aí ele liderou então a unificação alemã, que foi criminosa contra a Igreja também. Vários terras da Igreja foram expropriadas, e a unificação italiana foi mais criminosa ainda, que eles literalmente roubaram os estados papais da igreja. O Garibaldi era um assassino, estuprador, sem vergonha, petista, tudo de ruim ele era, né? Atuou no Brasil, né? E depois atuou no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália. Aí o Alexandre Dumas popularizou a vida dele, chamando o herói de dois mundos. É nada, é um bandido. Bandido completo. De três mundos. Bandido de três mundos. O Napoleão, ele teve um ato que foi extremamente simbólico. Ele coroou a si mesmo. Isso não existia. Os reis, imperadores eram coroados pelo Papa. Pelo Papa. A hora que ele coroou a si mesmo, a hora que ele fez a concordata ali de 1801, a hora que ele definiu que os documentos papais precisariam de autorização dele para entrar em vigor na França, ele colocou a soberania dos estados acima da igreja. Isso não existia. A ideia de soberania nacional já é revolucionária. Claro que hoje, até eu nos meus vídeos falo que tem que defender a soberania nacional contra os globalistas, contra o Estado Mundial. Mas isso ainda é um paliativo. A ideia toda era que existissem as estruturas locais da sociedade submetidas à mestra de assuntos de fé e de moral, que é a Igreja Católica. Isso acabou na Revolução Francesa e o Napoleão cimentou tudo isso com toda essa simbologia anticatólica dele. E aí o próprio Napoleão disse: os católicos agora terão que aceitar a nova ordem das coisas. Foi uma frase dele. Então, o que ele fez ao destruir... Primeiro, a Revolução destruiu as ordens religiosas, né? Com o fim das ordens religiosas, você perde o poder sapiencial da sociedade cristã. Sem o poder sapiencial dos monges, o clero diocesano ali fica meio perdido, não sabe o que fazer. E acaba seguindo as diretrizes de um governo totalitário que se coloca acima da igreja. Os cidadãos ficam perdidos porque eles começam a entrar numa dissonância cognitiva. Eles não sabem se é para seguir os 10 mandamentos ou se é para seguir o juspositivismo do Estado. E aí, isso tudo perverte a noção moral das pessoas, né? Que São Tomás de Aquino chamava de sindérese, o senso das primeiras coisas. A lei do Estado dissociada da lei católica causa essa perda da sindérese, essa dissonância cognitiva. E aí tudo que vem depois de Napoleão e depois da Revolução Francesa é fruto disso. São as ideologias tornando a sociedade doente. É o liberalismo, é o marxismo, é o nazismo, é o fascismo. E hoje é pior ainda, né? Ideologia de gênero, feminismo, existencialismo. Tudo isso vem dessa perda da noção das coisas, que foi a destruição do poder sapiencial com o fim das ordens católicas. Agora, algumas pessoas falam que teve alguns efeitos bons. Por exemplo, o galicanismo na França perdeu força. O galicanismo é a ideia de que a igreja pode se organizar localmente sem a autoridade do Papa, né?
Mas aí, como uma resistência a Napoleão, surgiram bispos mais fortes, etc, etc. Bom, a igreja ela sempre dá um jeito de se regenerar nas crises. Chesterton falava, né? Por mais que ataquem a igreja, o nosso Deus conhece o caminho para a saída do túmulo, né? Mas institucionalmente é um desastre. E isso vai afetar até a teologia. A partir da tentativa desses comodistas aí de se adaptar à nova ordem das coisas, vem uma adaptação na teologia. Vem a novela e teologia, que vai surgir um pouco mais tarde, vem disso. Vem da França também? Vem da França. Por isso chama novela e teologia. Então, a nova teologia. Primeiro você tem a tentativa de se conciliar com os liberais, aquele... Como é que se fala em francês? Rayman, né? Rayman, né? Ralliman, que é o realinhamento, reconciliação. Assim. Que é um erro do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII é um ótimo Papa, mas ele tem esse erro grave. Depois vem a nova teologia, então afeta o pensamento teológico também. Dentro da perspectiva da igreja, você falou do Papa Pio IX, a gente tem São Pio X ali. Não, tem Leão XIII antes. Leão XIII antes, verdade. Leão XIII inclusive com a Leão XIII tem né? encíclicas esplêndidas, por exemplo, a Libertas Prestantíssima, encíclica magnífica, e outras também, né? Mas infelizmente teve esses erros aí políticos, né? Beleza. Até quando assim, você poderia pontuar que a igreja estava combatendo o liberalismo e não sendo... Foi justamente no século... Como é que chama aquele padre lá que foi um dos responsáveis da introdução do liberalismo na igreja? Foi um marco, né? Não é que sem ele não teria. Começa com E. Padre Lamennais, se não me engano. Acho que isso é francês também, né? E então ele publicou um monte de textos, fez um trabalho associado a um grupo que agora me fugiu o nome, e isso daí é um marco da grande avanço do liberalismo na igreja. Isso aí, se a gente for ver bem isso daqui, como é que isso aí repetiu no Brasil, por exemplo, na proclamação da República, né? Tinha padres que defenderam a proclamação da República. Vamos defender esse negócio de separação de igreja e Estado, esse negócio de ter monarquia é ultrapassado. Isso já mostra a contaminação liberal dessa época. Isso é a perda do poder sapencial das ordens religiosas. Isso é bem observado. Desastre. Porque aqui no Brasil, as ordens também foram perseguidas, né? E aí então, porque o padre secular, não é que o padre secular não vai estudar, né, tal, mas historicamente, onde era a reserva do Dom Vital. Exatamente por causa do Dom Vital, aí eles foram pro lado oposto. Não, a monarquia está atrapalhando a igreja, é melhor então ter um Estado que não atrapalhe a igreja. Esse Estado seria o Estado laico. Olha a ideia dos padres. Eu não lembro quem que falou, né? Se caírem as cabeças tonsuradas, vão cair também as coroadas, né? É verdade. Porque, historicamente, quem guardava o saber eram os mosteiros, né? Os grandes saberes é ligado às ordens religiosas, porque fica com mais tempo para estudar, mais tempo para orar. O padre secular não costuma ter tanto tempo, porque ele tem que atender os fiéis. Quando se perseguiu essas ordens, então se atacou o saber, conforme muito bem comentou o Cogos. E o século XIX foi ataque para tudo quanto é lado disso daí, inclusive no Brasil. O Brasil chegou a se proibir o noviciato, mas não podia entrar ninguém novo. Foi o Dom Pedro II que fez isso. Foi o Dom Pedro II que fez isso. Eu não gosto dele. No Paraguai teve proibição também. O Paraguai foi uma ditadura republicana liberal absurda. Sim, né? Toda vez que... E os cristeiros lá da no República México? tinha também isso. Os cristeiros só pegarem arma. Essa história é bonita. Essa história as pessoas deviam conhecer mais, os cristeiros. Os cristeiros do México. Olha, essa escola normalzinha do MEC aí não ensina porcaria, não ensina né? nada, não ensinam nada. Não ensina coisa dos cristeiros. Os cristeiros enfrentaram. O Brasil já foi um negócio meio... meia-meia ali, né? Tipo... Você gosta de burocracia? Para abrir uma empresa você demora 300 anos para abrir uma empresa? Para fechar a empresa é pior ainda? Hoje eu fui pagar imposto, cara, mas deu uma raiva. Você sabe de onde vem isso? Vem da perseguição aos monges. Porque os monges cuidavam da burocracia. Eles tinham tempo, então eles mantinham os registros da sociedade, os registros civis. Porque isso não tirava a liberdade e a privacidade do cidadão. Deixava com os monges. Os monges eram a parte neutra, idônea, que fazia esse trabalho. A hora que você substitui os monges pela ditadura cartorial no Brasil, eles, primeiro, obrigam o cidadão a produzir provas contra si mesmo. A declaração de imposto de renda é algo antijurídico. Primeiro, você está sendo escravizado, você é obrigado a trabalhar para o governo. Segundo, é um trabalho escravo onde você é obrigado a produzir provas contra si mesmo.
E terceiro, tudo isso é porque a burocracia se expande e terceiriza o trabalho para o cidadão produzir provas contra si mesmo. Foi quando você tirou a função de registrar, fazer os registros civis. Quando essa função sai dos monges e vai para os burocratas, acontece isso. Terrível. A burocracia é um efeito da decadência do mundo, isso é Sim. claro. Quanto mais burocracia, é um sinal de que a sociedade não está organicamente... Ela está valorizando mais o papel que a palavra. Está combatendo mais o sistema do que as relações pessoais. Isso. Então aí você entra numa espiral de decadência completa. Isso é para o mundo gasto inteiro, de não é energia só no Brasil. Gasto de energia com convenção bobagem. e não com coisa real. Exatamente. Né? Convenção, ódio à tradição, ódio à palavra. Entendeu? Então fica uma coisa assim muito artificial. Não né? tem mais relação interpessoal, tudo não é tem. registro e número. Tudo é registro. Aproveitando que a gente falou sobre o futuro da França e o futuro do Brasil. Em questão de... Cara, aí é vontade de abrir a janela e pular. Cara, o futuro do Brasil é o 38 falando de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.